A situação no Oriente Médio, escalada de tensões, projeções para as próximas horas, uma eventual resposta do Irã a Israel. E, claro, também é uma sinalização importante, né? Quando o Itamaraty pede que os brasileiros deixem o Líbano, hein, delegado? É preocupante, porque a força bélica do Irã é muito superior ao Hamas, ao Hezbollah, e isso vai impactar em mortes. Tudo bem que o primeiro ataque não foi bem sucedido, mas a gente não sabe do que esse ditador, né, a gente pode dizer assim também, porque lá não é uma democracia, pode fazer. Fundamentalista pode fazer. A gente não sabe, inclusive, se o Irã tem bomba atômica, porque capacidade para construir eles têm. E esse povo é completamente deslocado. Para ele apertar um botão lá e jogar uma bomba atômica de maior proporção, não vai ter barreira de ferro que consiga impedir isso. Então, nós estamos numa situação de crise total, né? E aí o povo, tanto o libanês como o palestino, como o israelense, sofre a cada dia por causa desses fundamentalistas que colocam a religião acima de tudo, que quer porque quer destruir Israel. Israel tenta se defender de alguma forma, só que agora a gente tem que levar isso em consideração, que a força bélica do Irã é muito superior a Hamas e Hezbollah. Com certeza. Você, Luiz Felipe Dávila, que também monitora os veículos internacionais, enfim, muitas notícias tratando desse reforço dos equipamentos bélicos norte-americanos ali na região, enviando mais navios, também os jatos mencionados pelo Mota ali no Oriente Médio, enfim, a sinalização de uma resposta do Irã nas próximas horas, inclusive, hein, Dávila? Mas a mobilização dos Estados Unidos, não só com seus aviões, porta-aviões, e o contingente que hoje estava mais no Mar Vermelho alocado para a região, isso mostra a determinação dos Estados Unidos de proteger Israel. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que Israel evidentemente está preparado para o ataque. E aí vem o outro ponto que é mais importante. Eu não acredito que o Irã vai arriscar uma escalada da guerra por causa do Hamas. Ele vai sim dar uma resposta para mostrar solidariedade ao Hamas, que ele está do lado do Hamas, mas ele não vai cometer a loucura de um ataque maciço a Israel, com uma retaliação imediata, não só de Israel, como dos Estados Unidos, e podendo escalar isso para uma guerra muito maior por causa do Hamas. Então, as coisas também na batalha, no uso da força, existe o que chamamos do critério da proporcionalidade. Haverá, sim, algum tipo de reação militar proporcional ao dano que foi feito na morte do terrorista durante lá a cerimônia de posse do novo primeiro-ministro iraniano. Mas achar que daí pode iniciar uma guerra de proporções gigantescas no Oriente Médio, eu acho que é desconhecer um pouco o que existe ditadura, mas existe juízo, e principalmente o juízo da sobrevivência. As pessoas entendem que estão no poder hoje, apesar de ser essa teocracia no Irã, que uma reação exagerada pode provocar um confronto desastroso para o Irã. Com certeza, inclusive alerta de Antony Blinken em relação a uma possível escalada das tensões ali no Oriente Médio. E também, né, Mota, se os Estados Unidos entrarem para valer uma eventual escalada de tensões do conflito, aí sim nós poderemos ter uma guerra regional com muitos atores envolvidos. Isso seria péssimo para todos, né, Mota? Seu microfone está fechado, Mota, checa aí. Não, tá. Agora ok, agora está perfeito. Tá tudo certo. Tem muita gente que diz que isso é uma coisa que vai acontecer com certeza, né? Porque é improvável que aconteça uma mudança pacífica de regime no Irã. E o Irã só continua a se armar o tempo todo e a financiar atividades terroristas. E o Irã tem o objetivo explícito de destruir Israel. Então, como é que vai se chegar a uma situação pacífica desse jeito, né? O rumo é o rumo de um conflito que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas eu concordo com a avaliação do Dávila. Eu não acho que esse conflito vai acontecer agora. Nós temos uma mudança muito grande, provavelmente vai acontecer nos Estados Unidos, que vai ditar mudança nos rumos da política externa também.
Vamos lembrar que o ataque do Hamas, muita gente diz que o ataque terrorista do Hamas contra Israel foi provocado pela iminência da assinatura dos acordos de Abraão, que eram acordos de cooperação de paz que iam ser assinados entre Israel, Arábia Saudita e alguns outros países ali. Acordos, é sempre bom lembrar, que foram construídos pela administração de Donald Trump. Então, essa região é uma região muito complicada. Agora, duas coisas a gente pode dizer com absoluta certeza. O Irã é uma teocracia fundamentalista aliada aos piores grupos terroristas do planeta Terra e não vai mudar pacificamente. Israel é uma democracia, um país que está lutando pela sua sobrevivência e que é o alvo número 1 do Irã. Pois é, enquanto o Mota trazia a sua análise e reflexão, inclusive sugeriu uma possível mudança nessa dinâmica com a eleição norte-americana que se aproxima, Dávila, queria então questioná-la sobre essa possibilidade. Eleições norte-americanas, dois candidatos muito diferentes, com propostas distintas e posicionamentos também muito distintos em relação, por exemplo, a conflitos que acontecem ao redor do mundo. Como as eleições americanas e também o perfil dos candidatos deve mexer na dinâmica desses conflitos também ali no Oriente Médio? É que essa dinâmica é um jogo de duas partes, né, Caniato? Precisa ver se o Netanyahu continua primeiro-ministro em Israel e se há mudança no poder nos Estados Unidos, porque também tem essa dinâmica. Mas eu entendo, a política de Donald Trump, ele tem uma visão mais isolacionista do mundo, mas toda vez que pega o interesse americano, aí ele atua com muita firmeza. Então, eu entendo que se, no caso, esse conflito escalar, no caso de uma administração republicana, que vai, assim, agir com toda a força possível, também no critério de proporcionalidade, porque isso tem a ver com a preservação de um interesse norte-americano na região. Mas agora, tudo que não afetar diretamente o interesse norte-americano na região, eu entendo que num governo republicano haverá uma atitude mais isolacionista. Deixa que os atores locais têm que resolver os seus próprios problemas. Mas eu acho que a coisa talvez mais importante neste momento de tensão que nós temos é justamente um presidente que está perdendo o poder, ainda não teve eleição, ainda não chegou o novo presidente. E é por isso que a política de Estado é tão importante, porque é o jeito de cobrir a fragilidade momentânea da política com uma política de Estado que transcende as diferenças entre republicano e democratas. E é exatamente isso que está ocorrendo no momento. É uma mobilização militar dos Estados Unidos a despeito de quem é o presidente do dia ou que esse presidente está fragilizado. Os Estados Unidos demonstram a sua força militar em não deixar esse conflito se espalhar pelo Oriente Médio. Pois é, agora, Mota, depois eu passo para o delegado Palumbo, inclusive a gente vai trazer vários outros destaques aqui do Brasil. Agora, Mota, há uma reflexão, pelo menos de alguns analistas, de que o estado de guerra seria interessante para Israel, mas principalmente para Benjamin Netanyahu, porque praticamente finalizada ou concluído o processo de extinção do Hamas ali na faixa de Gaza, pelo menos muitos dos objetivos foram atingidos, que seria interessante para Benjamin Netanyahu tentar manter o estado de guerra, mas transferindo a guerra do Hamas da faixa de Gaza para o Líbano contra Hezbollah. Porque uma vez que acabe, coloque um ponto final no conflito em Gaza, ele teria de voltar para os seus problemas internos, responder aos processos de corrupção, inclusive sendo questionado também por tribunais internacionais por possíveis crimes de guerra. A figura de Benjamin Netanyahu também acaba sendo colocada em evidência em um momento como esse. É possível fazer uma reflexão como essa ou você acha exagero? Eu acho uma visão equivocada, porque o que não falta para Israel são problemas e ameaças. E isso vem de muito tempo. Israel, assim que foi criado o país, já enfrentou uma guerra, desde então já enfrentou inúmeras outras guerras, muito antes do Netanyahu desempenhar qualquer papel na política israelense. Eu não
não sei fazer uma análise profunda das condições políticas de Netanyahu, mas acho uma injustiça com o país, uma análise como essa, né? Israel é um país que está sempre em luta permanente pela sua sobrevivência. O problema do Hamas, ele pode ser resolvido, mas o problema do terrorismo árabe vai continuar. A solução dos 2 estados, tantas vezes sugerida, ela é uma solução complexa de ser colocada em prática. Israel precisa encontrar uma forma de conviver, de cooperar com os seus vizinhos, de contagiar os seus vizinhos com a prosperidade que existe em Israel. Isso tudo, esses são desafios enormes. E para não falar da questão do Irã, o Hezbollah não existiria se não fosse o Irã. O grande problema ali na região é o Irã e como é que Israel vai lidar com esse problema. Isso é uma questão de Estado que transcende em muito a questão da administração Netanyahu.